Pensa em uma das séries mais queridas de hoje em dia. E se por trás dela existisse uma filosofia milenar escondida? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar no evangelho sombrio de Stranger Things. Tanto em Stranger Things, quanto numa filosofia bem antiga chamada gnosticismo, existe uma sensação que não larga a gente, sabe? Aquela pulga atrás da orelha de que, no fundo, alguma coisa está muito, muito errada com o mundo. Só que, claro, na pequena cidade de Hawkins, isso não é só uma intuição ou uma crise de adolescente, né? É a realidade. Nua e crua. É o que os personagens estão vivendo na pele. E aí fica a pergunta: se um mundo está desse jeito, todo quebrado, todo corrompido, de quem é a culpa? Quem foi que fez essa bagunça toda? Olha só que interessante. Para os gnósticos da antiguidade, a resposta era uma figura chamada Demiurgo. Ele não era um deus todo-poderoso, não. Era mais como um criador secundário, sabe? Um arquiteto meio atrapalhado que construiu o nosso universo como se fosse uma prisão. E dentro dela estaria uma faísca divina presa em cada um de nós. E é aí que o Vecna entra. A filosofia dele bate perfeitamente com essa ideia. Quando ele diz, vi um meio de trazer ordem, um predador, mas pro bem, ele está dizendo exatamente isso. Ele não se enxerga como vilão, de jeito nenhum. Para ele, ele é o arquiteto de um mundo melhor. Ele é o demiurgo de Stranger Things. E a visão de mundo dele, a teologia do Vecna, é super bem amarrada. Pensa só, para ele, a humanidade é uma praga. O tempo e as regras da sociedade, uma camisa de forças. Ele se vê como uma aranha, um tecelão cósmico que controla tudo. E o mais assustador é que ele acredita de verdade que essa tirania toda é algo bom, é algo belo. Mas não para por aí. O Vecna não só odeia o nosso mundo. Com todo esse poder de criador, ele foi lá e fez mais. Ele criou a própria versão dele, uma cópia. Só que toda distorcida, toda sombria. E essa ideia de um universo defeituoso tem até nome no gnosticismo, kenoma, que significa o vazio. É como se fosse uma cópia mal feita de um lugar perfeito divino. Só familiar? Pois é, o mundo invertido é o kenoma de Hawkins. E a criação desse lugar não foi por acaso. Vamos lembrar, em 79, a 11 joga o Henry para tal da dimensão X. Lá ele age como um demiurgo mesmo, moldando a matéria do lugar. Mas a coisa só vira o que a gente conhece em 83, quando a 11 abre o portal e, sem querer, junta a criação do Henry com a imagem mental de Hawkins. E aí nasce o mundo invertido, aquela cópia parada no tempo e em ruínas. Ok, então temos um criador tirano em um mundo que é uma prisão. Parece que não tem saída, né? Mas calma, a história gnóstica não é só desgraça, porque dentro dessa prisão toda tem uma coisinha que o demiurgo não consegue controlar, uma faísca de luz divina. E essa faísca está ligada a outra personagem-chave desse mito, Sofia, que significa sabedoria. Ela seria uma emanação divina que, por causa de um erro, uma queda, acaba causando a criação do nosso mundo material. Ela fica presa aqui sim, mas é ela também que tem a chave para a salvação. E aí, a 11? Ela se encaixa nisso como uma luva. O pecado original dela foi o contato com o Demogorgon, que abriu o portal. Ela vive com aquela culpa gigantesca, se perguntando, será que eu sou um monstro? Até o nome dela, El, lembra a palavra em hebraico para Deus. Ela é exatamente isso, uma figura messiânica que sofre com um poder divino imenso preso num corpo frágil e cheio de traumas. Beleza, então, se a 11 é essa faísca divina, essa Sofia que caiu, como é que ela sai dessa? Como se derrota um demiurgo como Vecna? A resposta, segundo os gnósticos, não está na força bruta, está na gnose. O que é isso? Conhecimento. Mas, não é conhecimento de livro, de estudar, é uma percepção, uma experiência direta. É a alma despertando e entendendo quem ela realmente é. A salvação, nesse caso, vem de dentro, vem do autoconhecimento. E a jornada da 11 na quarta temporada é literalmente isso, um processo chamado anamnese, o ato de recordar. Começa com ela esquecendo de tudo por causa do trauma. Aí vem a imersão no projeto Nina. Isso leva à grande revelação sobre o Henry. E no final, a gnosis. O conhecimento recuperado que libera o poder total dela. É um passo a passo perfeito. Então o que a gente tem aqui são dois caminhos para o poder. Duas gnoses opostas. De um lado, o Vecna com a gnose do medo. O poder dele vem da dor, do ódio, para criar uma mente de colmeia. Do outro lado, a 11 com a gnose do amor. O poder dela vem da conexão, das memórias felizes, para proteger a individualidade de cada um.
Mas a 11 não é a única que consegue enxergar essa verdade escondida. Tem outro personagem que desde o comecinho teve uma visão bem dolorosa do que a realidade realmente é. O Will Byers, claro. Depois de sobreviver no mundo invertido, ele ficou impregnado por aquele lugar. Ele ganhou o que a gente pode chamar de visão verdadeira, a habilidade de sentir o mal que se esconde debaixo da superfície. Ele é tipo um barômetro do Vecna. Ele não é um soldado como a 11, ele é um profeta. Um profeta que sofre, que representa a resiliência da alma que se recusa a virar um monstro. 4. Esse é o número, 4 portais abertos pelo Vecna até agora. São como 4 feridas gigantescas abertas na nossa realidade. E com esses 4 portais, acabou. A guerra deixou de ser secreta. Agora ela transbordou. O mal está vazando para o nosso mundo. O apocalipse, sem tirar nem pôr, começou em Hawkins. E é interessante pensar na palavra apocalipse. A origem dela, no grego apocalipsis, não significa só destruição, sabia? Significa revelar, tirar o véu. É exatamente o que aconteceu. O véu da normalidade foi rasgado e a verdade terrível foi exposta para todo mundo ver. E essa revelação nos joga na batalha final, que é uma escolha sobre o que a realidade vai ser. De um lado, o plano do Vecna. Juntar os dois mundos, criar uma ordem parada, sem vida e acabar com a liberdade. Do outro, a esperança da turma de Hawkins. A chance de curar o mundo, de valorizar o amor, mesmo que caótico, e de encontrar a salvação na amizade. No fundo, o que a Sally parece dizer é que a coisa estranha mais forte de todas, a verdadeira gnose, não é mover objetos com a mente. É a nossa capacidade de encontrar luz, de se conectar, de amar, mesmo quando se está na escuridão mais profunda que se possa imaginar. E isso tudo nos deixa com a grande questão para a temporada final. Uma pergunta que é a cara do gnosticismo. Para alcançar a salvação, será que esse mundo corrompido de Hawkins precisa ser totalmente destruído? Ou será que ele ainda pode ser curado?